E aí pessoal, tudo bem? No nosso último vídeo introduzimos o conceito de corrente elétrica. Vimos que corrente elétrica é quando cargas elétricas, quando submetidas a uma diferença de potencial, passam a se movimentar ordenadamente por um condutor. Hoje vamos falar qual é o sentido que adotaremos da corrente elétrica quando elas estiverem representadas em um circuito elétrico. Bem, vamos analisar como se dá o movimento das cargas elétricas quando inserido em um campo elétrico. Vamos considerar que tenhamos duas regiões eletrizadas, a de cima positivo e a de baixo negativo. O campo elétrico ele sempre se dá da região positiva para a região negativa. Então ele se afasta do positivo e se aproxima do negativo. As regiões positivas tendem a ter um maior potencial do que as regiões negativas. Então em cima eu tenho uma região de maior potencial e embaixo eu tenho uma região de menor potencial. Inserimos nesse campo elétrico duas cargas, uma positiva e outra negativa. Mas qual delas é a positiva e qual delas é a negativa? Bem, sabemos que, pelo princípio da eletrostática, cargas elétricas de mesmos sinais se repelem e cargas de sinais contrários se atraem. Veja que a vermelha ela está sendo atraída pela positiva, então a vermelha só pode ser negativa. Veja que a azul está sendo atraída pelo negativo, logo ela só pode ser positiva. Assim, temos que a bola vermelha é negativa e a azul é positiva. Vemos ainda que cargas elétricas negativas elas vão de uma região de menor potencial, negativo, para uma região de maior potencial, positivo. Já as cargas elétricas positivas elas saem de uma região de maior potencial para uma região de menor potencial. Sendo assim, pessoal, compreendendo como se comportam as cargas elétricas positivas e negativas quando submetidas a um campo elétrico, ficará fácil compreender como se dará o sentido da corrente elétrica em um circuito elétrico. Utilizaremos uma simulação com dois circuitos elétricos simples, cada um deles constituído de uma lâmpada, que está conectadas por fios a uma pilha. Vemos em ambas as pilhas que o polo positivo está à esquerda e o polo negativo à direita. Desse modo, o campo elétrico se dará da esquerda para a direita, em ambos os circuitos, pois o campo é sempre do positivo para o negativo. Vamos considerar que no circuito da esquerda são os elétrons que possuem liberdade para movimentar-se, já o da direita são os prótons. O campo elétrico, estando para a direita, fará com que os elétrons se movimentem no sentido oposto, ou seja, para a esquerda. Já os prótons têm o seu sentido de movimento igual ao campo elétrico, portanto, movimenta-se para a direita. Vamos ver como ficará. Observem aqui na parte de cima que os elétrons estão se movendo no sentido oposto à corrente. A gente representa a corrente elétrica pela letra I. Então, enquanto o campo elétrico está indo para a direita, a corrente elétrica está indo para a esquerda. Já desse lado, quando as cargas são positivas, o campo elétrico está indo para a direita e a corrente elétrica representada pela letra I também é para a direita. Na vida real, galera, quem se move por um fio condutor, seja ele feito de cobre, ouro, prata ou qualquer outro metal, são os elétrons, pois são eles que possuem alto grau de liberdade para se movimentarem, diferentemente dos prótons que estão presos ao núcleo atômico. Então, circuitos como esse da esquerda, no qual as cargas negativas é que estão em movimento, dizemos que o sentido da corrente ele é real. No entanto, quando iniciou-se os estudos da corrente elétrica, não sabiam que seriam os portadores de cargas negativas a se moverem pelo circuito, como é de fato o circuito da esquerda. Na época, convencionou-se que as cargas que estariam em movimento seriam aquelas que sairiam do polo positivo para o negativo, como está representado no circuito da direita. Hoje sabemos que cargas que se movimentam do positivo para o negativo, essas cargas devem ter o sinal positivo. No entanto, na vida real, os prótons não podem se mexer.
como desde aquela época vem se estudando corrente elétrica, considerando que a corrente ela seja positiva, então adotou-se que esse seria o sentido convencional da corrente, o sentido em que os prótons saem do positivo e vão em direção ao negativo. Em resumo, pessoal, basta lembrar que na vida real quem se move pelo condutor são os elétrons, e eles fazem isso saindo do polo negativo em direção ao polo positivo. Mas para fins de estudo, a gente vai utilizar o sentido convencional da corrente, em que a corrente sai do polo positivo em direção ao polo negativo.